nós vamos dar início à escola dominical, e nós falamos das duas últimas escolas, nós falamos sobre a luz, foi isso, a luz de Deus, a parte 1, a parte 2, e hoje, na verdade, é uma finalização e ao mesmo tempo o começo de um tema. Eu coloquei como a luz e o conhecimento da verdade. Por quê? Porque nós explicamos a luz como guia. Em momento nenhum, nós falamos do caminho de Deus, nós falamos sobre a guia da luz, a condução, falamos de como ela se revela nas trevas, não foi isso? Ela dissipa as trevas não conseguem dissipá-la, mas ela dissipa as trevas. Ou seja, aonde há a luz, ainda que as trevas sejam envoltas, a pessoa, a luz a separa. Mas na verdade, a luz de Deus, ou seja, o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, ele guia a pessoa a uma única coisa que é a chave da condução do caminho, que é a libertação desse mundo, que é a verdade. A Bíblia cita a palavra verdade com duas características. Uma é aletheia e outra é amém. Amém mesmo, amém. Quando é usado a palavra assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus usa aletheia, ou seja, é uma compreensão que Deus concede a você sem uma influência espiritual, ou seja, você não tem a compreensão da verdade de acordo com uma coisa espiritual que você não consegue discerni-la, mas na verdade ele liberta a tua mente para que você possa ter essa concepção da verdade, ou seja, a compreensão vem à tua mente, mas ao mesmo tempo você não tem a compreensão total, mas você compreende a verdade. Nós vamos ver, pode parecer um pouquinho complicado agora, mas nós vamos ver, tentar dar essa clareza aos irmãos no decorrer do estudo. Os irmãos já ouviram falar de quem? Irmã Beth, Silva, vocês gostavam de história? História, aquele negócio. O chato da história era que a prova era assim: qual foi o ano, não sei outra coisa. Você fica, que ano? Qual foi, quando aconteceu? Isso tudo era baseado em anos. Isso, então, o Eduardo é bem chegado à história. Vocês já ouviram falar de um período da história chamado que o pessoal apelida de período das trevas? Já ouviram falar isso? Sim. Esse período das trevas é designado a Idade Média. Ou seja, foi um período em que tudo que se descobria ou se destruía de conhecimento, ou se destruía ou se ocultava. Porque os impérios, eles eram tolos. Eles não se preocupavam com adquirir conhecimento, mas e sim em destruí-los ou ocultá-los. O que aconteceu que a Idade Média, esse período das trevas durou mais ou menos 4 séculos, eles simplesmente ocultaram muita coisa, apenas alguns privilegiados tinham condições de se achegar a muitas verdades deste mundo. Não estou dizendo só a verdade da palavra, mas a verdade desse mundo, as coisas que se descobriam, poucos tinham acesso. E foi apelidado de Idade das Trevas, mas esse apelido de Idade das Trevas não foi dado na Idade das Trevas. Foi dado num período que veio depois, eu vou chamar a atenção dos irmãos para a gente entender a palavra, chamado de Renascença. Já ouviram falar também disso? Renascimento. Depois desses 4 séculos, os homens descobriram o seguinte, ocultaram muita coisa da gente. Que beleza, olha só, naquela época, era uma época que estava tudo, a sabedoria não imperava. Então imperava que a força bruta, não é isso? O domínio do império se conquistava. Olha, irmãos, o imperador romano destruiu uma biblioteca fenícia no século II, se eu não me engano, século II, que tinha tantos escritos, e ele chegou assim, queimou tudo, não quis nem saber o que tinha ali, queimou tudo, porque eles não tinham prazer em conhecer nada. Mas com a Renascença, as pessoas falam assim, olha só, vamos apelidar essa época de Época das Trevas, porque agora nós vamos trazer à luz isso. Então o que aconteceu? Descobriram que as pinturas tinham significados. Observa bem, observa que depois nós vamos ver na palavra por que eu estou citando essa introdução. Observaram que tinha mensagem nas pinturas,
que as pessoas criavam esculturas e tinham ornamentos, como se diz, de arquitetura, que queriam passar uma mensagem. Então em tudo eles passaram a ver mensagem. Eles passaram a ver mensagem na figura da pintura. Vocês podem ver que as pinturas de certa época pintavam os homens tudo parecido. Tudo parecido assim, a parte física, tudo. Havia uma mensagem também nos escritos, ou seja, eles passaram a valorizar algumas coisas que foram colocadas, para que as pessoas pudessem ter acesso, mas nem tudo tinha mais. Eles queimaram, eles destruíram. Então aconteceu, como nós temos essas lacunas, Alessandro, vamos preenchê-las com alguma coisa, entendeu agora? Assim, ó, você tem pedaços de verdade, mas muita coisa se perdeu, então preencha. Nós não podemos deixar vazio. Por quê? Porque o povo, entre aspas, precisa ter conhecimento. Aí passou a existir uma coisa chamada humanismo, ou seja, onde se passou a se valorizar o ser humano. Olha que coisa bonita. Passou a dizer, o homem tem o direito, todos os homens têm direito à verdade. E é verdade daqui, verdade dali, verdade daqui, verdade dali. E eles, quando preencheram essas lacunas, criaram a sua verdade. Hoje, os irmãos podem ver que existe mais trevas hoje do que na época medieval. Porque a Renascença, ela ocupou essas lacunas com aquilo que ela achava que emendava. Ou seja, Sandro, não era, ele considerava uma mentira, mas se você tem assim, um objeto aqui, outro aqui, e você tenta fazer emendar, cobrir esse ato, você vai cobrir com a melhor forma possível, né? Isso, mas nunca vai ser o quê? No caso, o que era o original. Ou seja, a verdade. Isso aí. Você não vai ter, pode ser em qualquer coisa, você não vai ter. Vocês lembram que naquele filme Jurassic Park, eles conseguiram o DNA dos dinossauros, mas ele estava incompleto. Então botaram o DNA de sapo. E você viu no que deu. Um exemplo, estou citando uma ficção, mas ou seja, o resultado nunca é o que você espera. Porque você nunca vai ter certeza. Mas a palavra de Deus, ela fala sobre a verdade. Não fala? Os irmãos se converteram ouvindo a palavra verdade. As pessoas conceituam a verdade como aquilo que vos faz sair da mentira. Se vocês pegarem isso, não é muito bem assim, não. Ou seja, eu quero sair da mentira, então eu vou para a verdade, não é? Mas e se a verdade foi emendada? Como eu falei da Renascença. E se ela foi emendada? Adornada. Na verdade, assim, vamos falar assim, a verdade me faz sair, quando fala verdade, me faz sair do quê? Da mentira. Mas se ela foi emendada, ela jamais será verdade. Mas na verdade, ela é a verdade. Olha só por quê? Porque eu faço o quê? Eu, homem. Você impõe que ela é a verdade. Isso aí. Pronto, agora nós chegamos no ponto X. Eu imponho que é a verdade. Ou seja, tem alguma coisa melhor do que isso? Tem alguma coisa que possa ser assim, o máximo que eu alcancei foi isso, então é o quê? Então essa é a verdade. Entenderam? Agora, o que Deus nos ofereceu, nos oferece nas Escrituras, é a verdade. E a luz, ela tem papel crucial na condução dessa verdade. Quer ver? Parece que não tem nada a ver, não. Abre Êxodo 10. Vocês vão achar interessante. Lembrei agora o nome de Nazaré. Hein? Do que estava falando. Ah, sim. Tu falou Êxodo, eu lembrei agora. Olha só, Êxodo, capítulo 10. Olha, eu quero mostrar um detalhe que vai parecer que não tem nada a ver, não. O que tem a ver isso com o que você pretende ensinar hoje? Mas vocês vão ver como Deus age quando Ele quer separar aquele que busca em espírito e verdade das trevas. Olha só, capítulo 10, versículo 22 e 23. Acharam todo mundo? Deixa eu ver aqui. Silvia, lê pra gente. Dá para ler? Êxodo 10, 22 e 23, assim, bem pausado, para a gente poder prestar atenção. Vai. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas
em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Para um pouquinho. Como é que era isso? Por favor, vocês vão entender por que eu estou citando isso. Sandro, repete o finalzinho aí, o finalzinho. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. O que está acontecendo? Essa foi a 9ª praga, hein? Estava se aproximando da, que eu digo que era a única praga realmente que acabou com o Egito, que foi a mortandade dos primogênitos. Mas essa é a 9ª praga. Repararam que Deus deixou as trevas, bem dizer, por último. Quantos dias eles ficaram sem levantar? 3 dias. Mas tentem pescar nesse texto. Deve ter alguma coisa que nós possamos... Ele não é muito rico em detalhes, mas ele diz que na casa dos hebreus tinha o quê? Luz. E na casa dos egípcios? Não tinha luz. Não tinha. Isso. A Bíblia fala que eles não podiam fazer que ação? Levantar-se. Então o negócio era feio. Mas então que condição era essa? Essa falta de luz, será que nem eles não conseguiam, por mais que eles tentassem acender alguma coisa, eles não conseguiam e a luz funcionava na casa dos hebreus? Ou era trevas puras que não tem como dissipá-las, e na casa dos hebreus há iluminação mesmo que básica? Acredito nessa parte, que lá a treva era tão densa, de propósito, nada dissipado. Isso. Olha bem, o que Deus nos mostra nesse texto de Êxodo é que Ele nunca deixa aquele que busca a verdade na escuridão. Ou seja, se alguma coisa é emendada, ela não chegará a você, porque você busca a verdade. Então a luz, ela te conduz à verdade e fala para você, e apresenta a verdade. Passa daí, eu quis mostrar isso, ó, somente na casa dos tementes havia luz. Entenderam isso? Pode perguntar, Beto. Essa escuridão que está falando aqui, seria o que? É luz mesmo, assim, luz natural? Ou é escuridão? Isso, é isso que nós comentamos aqui. Não tem como saber, mas dá a impressão do seguinte: as trevas foram tão poderosas que impediram qualquer tipo de luz. Impediram. Ou seja, eles não conseguiam levantar da cama. Se eles não conseguiram levantar da cama, não conseguiam sair do lugar, eles estavam totalmente aterrorizados, não é isso? Quem já teve numa escuridão, assim, escuridão mesmo, assim, de nada, zero? Eu nunca. É muito difícil, mas você imagina, se a luz estava próxima, eles não tinham como o quê? Acessá-la. Porque a Bíblia fala que eles não se moviam do lugar, eles estavam aterrorizados. Então dá a entender que era a escuridão mesmo. Isso! Era tão grossa, que era tão espessa que talvez pudesse tocar na escuridão, que eu já comentei isso aqui. Escuridão mesmo. Mas na casa dos hebreus, do povo de Deus, tinha luz. E isso eu quero chamar a atenção para o simbolismo que essa parte das Escrituras tem. Ou seja, o Senhor nos conduz, o tempo todo que somos honestos, sinceros, o coração visitado por Ele nos guia com a sua luz, a verdade. Então nunca falta luz. Então, pegando isso, abra a Bíblia em João 8,12. João 8,12. Isso. Somente na casa dos hebreus havia luz. João. Vamos ver aqui. 8:12. E marca com o dedo, com João 8:32, você vai virar só assim. Você vai virar a Bíblia. Mas, Elizabeth, lê pra gente o versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, voltando ao estudo, nos lembramos que a luz serve para quê? Que eu cito sempre o Ronaldo, que ele respondeu, ele foi enfático. A luz tem a função de fazer o quê? Com que você continue o quê?
Isso, é uma ação. A luz tem a função de fazer com que você não pare. Não é somente iluminar, porque você pode iluminar e ficar parado. Mas na verdade a luz te conduz, ou seja, te dá ânimo, o famoso bom ânimo, para continuar prosseguindo. Então, você, em momentos ruins, em momentos de aparência de desgraça, a luz te conduz a uma situação que você está sempre chegando nela. Nunca deixa de chegar. Está sempre chegando. Lembra do simbolismo de um dia, noite, outro dia, noite. Outro dia, é a vida do servo de Deus. Ou seja, a noite está sempre interpondo entre um dia e outro. Vem a noite em que nada podemos fazer. Em que há impotência, em que há falta de forças. O choro geralmente é para a noite, não é isso? A dor de dente é para a noite, não é? Nossa. Sofia só fica Não, olha, Sofia só fica tudo, à noite. você pode ver durante o dia. Olha, durante o dia, se uma dor te incomoda, mas durante o dia você passa. Porque você tem luz, sabe? Você está ali, mas à noite as pessoas são mais dispersas, estão longe de você, você tem poucas pessoas à sua volta, sabe? Eu lembro que quando eu estava internado no hospital, eu fui internado 3 anos consecutivos, e eu lembro que durante o dia você passava bem, enfermeiro daqui, enfermeiro dali, médico, trânsito no hospital, né? Mas Santo sabe disso, que a mãe dele trabalhou no hospital. Mas quando chegava a bendita noite, que solidão, você sentia largado lá, não é que ninguém estava cuidando de você, porque era noite. As trevas trazem isso. Sabe, nada se consegue fazer direito à noite. Então tudo bem, repete o versículo e o Alessandro leu o 8:32, João, vai emendar. Repete o versículo, Beth, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo. Olha bem, eu sou a luz, não é isso que você acabou de ler, Beth? E quem me segue não andará em trevas. Olha bem. O Sandro leu, e conhecereis a verdade vos libertará. Sandro, foi proposital, leu 31. Jesus dizia, pois, aos discípulos que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso. Olha bem, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis as pessoas que estão aprendendo de mim, não é isso? E como resultado, olha bem, vai acontecer uma coisa com vocês. O que vai acontecer, Sandro? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem. Dá uma pausa aí. Ele falou que ele conduz no versículo que a irmã deu. E agora ele está falando só, se vocês forem meus discípulos, vocês vão aprender. E vocês vão conhecer a verdade. Mas eu faço uma pergunta para os irmãos, já citei aqui na escola dominical. O que é necessário, é primordial, os irmãos sabem o que já comentamos aqui. Não tem como você conhecer alguém se isso não acontecer primeiro. Uma apresentação. Se você está sendo conduzido, Sandra, você está num evento social, alguém pega você pelo braço, você não tem que te apresentar uma pessoa. Entendeu? Leva você a pessoa e diz, ó, esse aqui é fulano de tal, Sandra, que está aqui. A pessoa vai falar assim, sim, eu sou fulano de tal. Quando a verdade se manifesta, ela fala para você, olha, eu sou a verdade, mas que comprovação eu tenho? A luz me conduziu até a verdade, mas que comprovação eu tenho da verdade? Não estou botando dúvida, estou dizendo que alguém vai perguntar, como você sabe que é verdade? A mulher samaritana apresentou Jesus na cidade dela. Depois os próprios da cidade, nós agora não precisamos mais. Isso, bem citado. Lembra que Marta e Maria, tem aquela ação que gerou um monte de controvérsias aqui, discussões, mas você lembra que Jesus falou assim, Marta, você está o quê? Afadigada com muitas coisas. Não esquece, não importa o que seja. Maria escolheu a única, ou seja, a boa parte. Poucas são necessárias, ou apenas uma só. Então, o que Jesus está ensinando? Que a verdade, você vai saber que ela é a verdade por um detalhe específico.
Nós vamos descobrir esse detalhe. Um detalhe específico, ou seja, não é somente a apresentação, oi, eu sou a verdade. Há um convencimento. Se a verdade se apresenta para você, você tem que referência? Qual a referência que você pode usar? Você é a pessoa que nunca deu um passo para Cristo. Qual a referência você pode dizer se ele diz, eu sou a verdade? Você tem sede da verdade, então você é tendencioso a aceitar logo de início. Você tem sede da verdade. Então, e com o passar do tempo, ou seja, uma apresentação é a base, mas não é um conhecimento total. Se apresentou sua verdade, imagina a pessoa, eu sou fulano de tal, me apresentei a você, e no passar dos dias, essa amizade vai aumentar devido a quê? Vai passar de um estágio para outro, ou seja, cada vez mais você vai conhecer a pessoa que foi apresentada a você. Devido a quê? Quando você conhece bem uma pessoa, você tem que ter com ela o quê? Uma convivência. Convivência. O que acontece com muitos é que conhecem, ó, a verdade se apresentou para eles, é verdade, mas não possuem o quê? Vão trocar convivência para o quê com a verdade? Também é com C. Comunhão. O que é comunhão, Santo? Como você fala assim, eu tenho comunhão com a verdade. Eu participo das mesmas coisas. Ou seja, você pode se assentar e ouvir, porque você crê firmemente que quem lhe ensina e o que está sendo ensinado é a verdade. E quem fez isso foi a luz. A comprovação que você tem é que quando Deus iluminou o teu caminho, você já tinha certeza que Ele colocaria você no alvo. Por quê? Porque quem está sendo iluminado saiu da onde? Das trevas. Das trevas. Então a Bíblia fala, sem precisar abrir, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram boas. Mas. Ou seja, quem procede mal não vem para a luz. Não é isso que a Bíblia fala? Para que as suas obras não sejam condenadas. Mas aquele que procede bem, vem para a luz, para que Deus veja que a atitude dele não é perfeição, é feita diante dele. Então a convivência, você convive com a verdade, e quanto mais você convive com a verdade, ou seja, simbolizando uma pessoa, mais você a conhece. Gero, mas você pode achar que a pessoa está sendo verdadeira no início e depois se torna falsa. Sim, só que a verdade não é uma pessoa falsa. Você descobriu com a convivência que ela realmente é quem ela está falando. A verdade. Baseada em quê? Que tudo que você vive ou viveu é mentira. Por que eu falei que vivemos uma época pior que a época das trevas? Hoje em dia, existem donos da verdade. Ai daqueles que estão procurando a verdade hoje, porque terão um esforço espiritual muito maior, porque estão cercados. Estão totalmente tomados das verdades. Ou seja, as pessoas tomaram posse da verdade, falaram assim, eu vou anunciar a verdade. Quando Jesus falou, eu sou a verdade, ou seja, conhecereis a verdade e ela vos libertará, quem é que usou mais esse versículo nos últimos anos? Quem usou mais esse versículo? Esse versículo ficou popular. O presidente. O presidente da República. Eu não estou recriminando, não. Usou o tempo todo, mas ele mesmo não tinha ciência do que estava falando. Não devido a ser político, não. Eu tenho como base João 8,32, conhecereis a verdade. Depois vocês vão ver uma pessoa como ele, como um presidente que fez a mesma indagação na Bíblia. A mesma indagação. E fez para Cristo. Continuemos, olha só. Mateus 10, por favor. A luz, quando revela a verdade se torna implacável. Não tem como você enganar, porque quem lhe revela é Deus. Entenda bem, a pergunta continua. Como eu vou saber que é verdade? Você nunca vai saber que é verdade, porque existe o que no teu coração? O que existe no teu coração que a Bíblia fala que é um dom dado a todos? Que sem isso é impossível agradar a Deus. A fé.
Isso, mas vão duvidar também. Ah, mas a fé, eu posso ter fé. Eu posso ter fé naquilo que você diz que é mentira. E sempre vai ter uma contraposição. Isso. Mas vocês lembram quando vocês deram um passo para Cristo? Quando vocês resolveram mudar ter a vida mudada por Cristo? Vocês creram em quê? Olha bem, a vida de vocês estava de uma forma. Sim. Isso. Vocês creram que ela podia se tornar outra. Outra, não importa como, outra vida. Quando você se frustra com a verdade, você não buscou a verdade. Nós vamos ver tudo biblicamente, os versículos separados. Você simplesmente acreditou que aquilo ali era uma coisa boa para a sua vida. Mas na verdade, quando a verdade, ou seja, quando a verdade é revelada a você, é apresentada a você, ela é uma única coisa. Ela é uma única coisa. Olha o que Mateus diz. Mateus capítulo 10, versículo... Me perdi aqui, peraí. Mateus capítulo 10. Olha só. Vamos ler o 25, o 25. Joyce, pode ler pra gente? Sim. Lê o 25, por favor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Olha bem, preste atenção. Ele está falando de mestre e aluno. Ó, chamaram o mestre de quê? Beelzebu. Sabe por quê? Não sabe? Não tinha mais o que falar de Jesus. Assim, se ele realiza milagre, com certeza é um demônio que está fazendo. E olha, irmão, isso é chamado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Hein? Então você atribuiu as obras de Deus ao diabo porque você não quer crer. Há atitudes diferentes disso hoje? Você consegue não crer sem deturpar e falar mal? Já repararam isso? Você sim, não diz simplesmente não crer, você tem que lutar, você tem que bater contra isso. Contra aquilo que você não quer, que você rejeita. Então repete o versículo, Joyce. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais os seus domésticos. Então, isso quer dizer que eles rebatiam, não é isso? Agora lê, Joyce, 26. Portanto, não os temais. Pera só um minutinho. Não temam eles. Essa acusação que estão dizendo, que estão falando que é o diabo que está fazendo isso, que vocês são mentirosos, são tudo. Não temais. Por quê? Porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Para. O que Jesus está dizendo com esse versículo? Tem gente que pega esse versículo e fala sobre o pecado. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Mas de que ele está falando baseado no que vocês viram aí? Olha bem, está dizendo, não se preocupem. Não há nada encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de saber-se. De que ele está falando aí? Lembra que falou de mestre e senhor? De mestre e discípulo? Pense bem, de que ele está falando aí? O que estava oculto? Pecado. Se eles chamaram de Beelzebu, eles tinham visão da verdade? Não. Então o que estava oculto a eles? A verdade. Isso. O que Jesus está dizendo aqui que vai ser implacável? Que a verdade vai ser revelada. Não, vai ser... implacável mesmo. Ele está dizendo, não há nada que eles julguem, que é oculto e acusem vocês que isso não existe, que não tem como comprovação que não haja de ser posta à luz. E nem nada que seja oculto e não haja de saber-se. Vocês vão conseguir fazer isso. Olha bem o versículo 27. Pode ler? Pode? O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. O que vos digo, quando vocês estavam com uma situação ruim e ouviram cuidadosamente de mim, e tudo aquilo que eu falei baixinho para vocês e revelei para vocês, com uma voz mansa e suave, vocês vão dizer aos gritos. Então o que faz uma pessoa realmente segurar a verdade e falar assim, não, eu não vou largá-la? Baseado nisso que vocês leram aqui. A certeza que é verdade. Quando uma coisa não é verdade, Sandra, ela é totalmente combatida? Alguém combate a inverdade? Olha, nós estamos aqui para combater a mentira. Não. O que nós estamos para fazer?
Não confundam isso. Nós combatemos a mentira. Nós temos uma guerra contra o pecado. Uma guerra, tipo assim, um clamor contra o pecado. Olha, vocês estão no pecado. É isso que é a função do nossa? Não. Mas qual é a nossa função? Dar testemunho de quê? Da verdade. Da verdade. Entenderam agora? Entendeu, Beth? É importante entender isso. O testemunho da verdade. E isso é só no tempo de Jesus? Lembra lá de Êxodo? Vocês vão para uma terra e vocês vão expulsar aquele povo. O povo tem que ver em vocês que vocês são um povo escolhido. Mas foi assim? Não. É esse não do santo céu assim? Não foi. Não foi. O que eles fizeram? Esqueci. Eles tinham a verdade, não é isso? E a verdade estava justamente nas duas últimas pragas. A consumação da verdade, ou seja, olha, eu vou fazer com que o mundo todo esteja em trevas e vocês ainda vão ter luz. E depois eu vou matar todos os primogênitos e vocês vão permanecer. Entenda bem, quando eles foram para a terra, eles dariam testemunho disso, porque os povos já sabiam de uma boa parte. Não sabiam? Sim. Já, a travessia do Mar Vermelho, não é isso? Então esse mundo, ele sabe que você representa a verdade, mas ele está em luz ou em trevas? Então a função dele é fazer o quê? Como um santo que carrega a verdade. Combater. Tentar encobrir. Isso. Tem uma frasezinha que nós vamos falar, eu não vim para trazer a fé, mas a dúvida. O pessoal fala muito isso. Eu não vim para trazer fé, eu vim para trazer dúvida. Ou seja, quer tentar desmantelar a verdade do fraco, causa uma dúvida, porque a dúvida não é a total rejeição, é apenas dúvida, é mistura da incredulidade com a verdade. Ou seja, eu crio dúvidas. E hoje em dia o que você mais vê é o seguinte, o líder religioso fala uma coisa, não é isso? E o outro líder religioso famoso fala o quê? Outra coisa. Ou seja, as pessoas falam assim, eu sou de fulano, e outro fala, eu sou de ciclano. Era assim na época de Paulo. Paulo falava assim, eu sou de Paulo, outro falava, eu sou de Apolo. Quem é Paulo e quem é Apolo, que a Bíblia fala? Não somente servos do Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento que a Bíblia fala? O próprio Senhor. Então não está falando dos mentirosos. Está falando de que as pessoas estavam se segurando em pessoas. E ele fala assim, olha, um pode ter plantado e o outro pode ter regado, mas a parte principal, crucial, que tem a ver com Deus é crescimento. Não é isso? Então, olha só, Joyce leu Mateus 10, 26 e 27, não é isso? Sim. Compara também com Marcos 4, 21 e 22. Marcos 4. Lembre-se da luz conduzindo a verdade. Vamos lá. Versículo, leia, irmã Elizabeth, versículo 21. 4, 21. E disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem. Antes se coloca no velador. De que ele está falando aí? A candeia é uma lâmpada, não é isso? É isso? Presta atenção. Ele está dizendo, ó, não se coloca essa candeia, aonde que ele fala? Debaixo da cama, e tem outra parte também, debaixo do cesto, não é isso? Antes, para se colocar no velador, que é aquele objeto que mantinha ela no alto, não é isso? Lê o 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Isso. A verdade tem a função, principalmente secundária, na boca dos seus servos de Deus, que obedecem à verdade, é que seja manifesta. Então, preste atenção. Quando eu digo que eu manifesto a verdade, eu faço uma pergunta para a pessoa: você conhece a verdade? A pessoa fala assim, conheço a verdade de Jesus Cristo. Sim. Mas o que é a verdade? Porque se você for falar que Cristo fala a verdade, alguém vai dizer que Buda também fala a verdade. Isso. Alguém vai dizer que Gandhi falou a verdade, que os Hare Krishna falam a verdade. Então, cada um vai ser dono da verdade.
Mas o que faz diferença, sabe o que é, irmãos? Vou dar um exemplo para vocês. Lembra quando os barcos saíram no lago de Genezaré? Que Jesus falou, passando para outra banda? Que lá ele iria encontrar o endemoniado gadareno? Vocês viram o que aconteceu no meio do caminho? Uma tempestade absurda. Isso. A tempestade foi para quem? Para os discípulos? Somente? Não, afetou todos os barcos. Não havia muitos barcos ali? É muito difícil, complicado tentar explicar isso. Os discípulos se assustaram e falaram o quê? Mestre, não está vendo que nós estamos afundando, não é isso? Eles estavam dormindo. Isso. A Bíblia diz que ele repreendeu os discípulos assim, vem cá, até quando estarei convosco? E fez o quê? Ordenou. Não, mas como é que foi o ato dele? Vai, vamos detalhar. O ato de Jesus, assim, com relação ao que estava acontecendo, vai. Ordenou a tempestade que se acalmasse. Certo. Quando a tempestade se acalmou, foram para quem? Para todos. Para todos. As pessoas que estavam nos outros barcos sabiam? Não. Presta atenção. Não sabia o que estava acontecendo. Não sabiam. É assim na família. Lembra tudo que a luz ilumina todos da casa? Olha bem, as pessoas sabem até o que aconteceu, mas nunca darão glórias a Deus. Mas você que está ali naquele dia sabe que foi o teu Deus que fez. Entendeu agora? Não existe uma disputa de você querer provar para a pessoa. Você sabe que quem estava no barco com Jesus sabia a verdade. A verdade era o quê? Que quem acalmou foi quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Acalma-te. Acalma-te. Parou. Mas os outros estavam, vamos supor que tinha pessoas de outras nações ali passando com o barco. Buda, obrigado que eu orei a ti e acalmou. E se ele orou na hora e falou assim, Buda, acalma essa tempestade? Mas onde está a diferença? Olha, ele orou para um Deus, por exemplo. Deus tal, acalma a tempestade. Apolo, acalma a tempestade. A diferença está onde? Todos clamaram. Não clamaram para Jesus? A diferença, e outro clamou para outra coisa. A diferença está que no barco deles não tinha essa pessoa. Lembra? Sim. Não tinha Apolo, não tinha Buda, mas no barco dos discípulos tinha verdade. Jesus Cristo. Então eles tiveram o privilégio de ouvir Jesus falar assim, acalma-te. Acalma-te. Entendeu agora? A verdade, quando manifesta, ela se personifica para aquele que teme a Deus. Você não consegue duvidar, você não consegue. Alguém fala assim, mas não tem como você crer como eu creio. A Bíblia fala que trevas são tão espessas que quase dê para tocar, não é isso? A verdade é tão verdadeira que você jura que você pode tocá-la, que você pode senti-la, porque ela já inundou o teu ser. Joyce, você leu? Marcos? Já leu? Não, já irmã Beth, não é isso? Foi você já leu? Não, mas leu qual versículo? 21 e 22. Sim, repete para a gente, por favor. Só o 22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Isso. Nada do que você recebeu de Deus, que a luz te conduziu para a verdade, você conheceu a verdade e ela te libertou, nada vai poder ficar encoberto. Não é que você tem o dever de falar não vai conseguir. A Bíblia fala que nós somos o que Cristo também é, do mundo. A luz. Sabia que poucas pessoas pronunciam isso? Diz assim, pessoas falam assim, nós somos pessoas iluminadas, não é isso? A pessoa fala, fulano é uma pessoa iluminada. Sim. Eu já repreendi 2 vezes uma pessoa que não falou isso. Nós não somos iluminados. Foi dada uma função para nós. Revelarmos a verdade por meio de quê? Da luz. Ou seja, trazer luz aos que jazem em trevas. Uma pessoa que jaz em trevas, irmãos, ela está envolta em mentira, ela está envolta em desassossego, ela não tem paz. Por isso eu quero falar de uma outra coisinha agora histórica. Vocês já ouviram falar de, na época principalmente na época de Cristo, havia um grupo de pessoas chamadas estoicos. E um outro grupo de pessoas chamado sofistas. O estoico, ele se baseava que o homem poderia alcançar a felicidade tendo prudência, coragem, virtude e sabedoria.
4 coisas bíblicas. Ele indagava que o homem devia não olhar para as aflições, para que a sua mente estivesse sempre preparada. Nós negamos isso? Não negamos, porque é muito melhor para nós que compreendemos a palavra não olharmos para o mal, não é isso? Porque vemos o bem. Eles falavam tudo isso. Então o que aconteceu? Eles começaram a ser muito bem aceitos no meio dos filósofos, porque eles criam que o homem podia gerenciar a sua felicidade. O que nós temos de parecido hoje? Gerenciar a sua felicidade. Como se gerencia a sua felicidade? Não estou dizendo que você pratica isso, estou dizendo como uma pessoa pode gerenciar a sua forma de viver para que ela seja boa. A gerência é você tem controle da sua ação, sabe dos riscos, sabe do que você tem que fazer e impede do que você sabe que se acontecesse daria errado. Tipo um controle de causas e efeitos. Tá bom, então se você tem controle de causas e efeitos, você vai buscar o quê? Se você acha que tem controle de causas e efeitos, você vai buscar aquilo que é o que para você? Benéfico, coisas boas. Sim. Quantos já fizeram isso aqui? Buscar as coisas que acham que são boas? Isso. E quando elas se mostram no futuro que não eram boas? Que não eram boas. Você se surpreende, porque você jurava que ia dar certo. O que acontece quando somos tomados de assalto por uma situação que não esperávamos? A gente não pronuncia assim, gente, eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. Mas eu não tenho culpa. Olha, tudo indicava que estava certo. Então, eu não posso me guiar. Eu não sou confiável para escolher o que é certo. Entendi. Entendeu agora? Eu não sou confiável. É uma coisa boa, bonita se falar, poxa, a irmã Beth, um exemplo, Beth, ela vive procurando o que é bom. Poxa, a irmã Beth está sempre buscando as coisas boas. Ela não quer nada que aborreça. Sim, a escolha é sua. E isso pode ser até que dê certo. Entendeu? Por isso você entende. Porque você está julgando o que é bom e o que é ruim. A Bíblia fala que nós temos o poder desse julgamento. Mas orientado por quem? Por Deus. E quando você tem aquilo que é ruim, é aquilo que você não quer. Olha bem, aquilo que é considerado ruim é só considerado ruim porque você não quer. E aquilo que é considerado bom é o que você o quê? Deseja. Isso denota a palavra concupiscência, ou seja, não quero que você faça isso. Não quero que você tenha isso. Mas por que Deus não quer? Eu não quero. Se torna pecado quando Deus diz não. Por quê? Porque o tempo vai passar e aquilo que era bom, perfeito, agradável, aos seus olhos de boa fama, não é isso? Seria porque o nosso coração se é enganoso? Sim, Beth, perfeitamente. É como o Senhor fala assim, olha, a verdade vai revelar para você também que você nunca teve capacidade de escolher o que é bom para você, o que botava por terra a doutrina dos estoicos. Agora, pior do que eles eram os sofistas. Ixi! Esses Paulo combateu. Os sofistas, eles falavam o seguinte, eles trabalhavam com a persuasão. O que é persuadir uma pessoa? Convencer, mas de qual forma? Ou seja, eu quero que a pessoa creia ou saiba como eu sei. Então, na verdade, o crente usa de persuasão para que a pessoa creia? Não deveria. Não deve. Não deve. Não deve. Mas Sabe? faz. Isso. De que forma, Beth? Vamos lá, gostei. De que forma que alguém pode persuadir uma pessoa a entrar no caminho de Deus? Simples, vamos lá. Eu não sou marketing. Então eu quero vender o seguinte, eu quero vender o produto Você que eu quer, tenho. né? O que você quer. Aí eu chego, olho para você e digo o Isso. seguinte, tropeçou, olha, a partir do momento que você entrar para a nossa igreja, você nunca mais vai tropeçar. Não, tudo bem, então vamos aqui debater. O sofista, ele fazia isso, olha bem pra cá. Um com o outro assim, aqui ó. Ô Marcelo, o que foi, Pedro? Mas isso aqui tem uma falha. Mas vem cá, tem essa falha, quantos por cento? 5% de falha. Isso nós estamos ensinando.
Mas tem 95 de aparência de certo? Tem, então vamos usá-la. Mas como vamos fazer para que eles não percebam 5%? Vamos disfarçá-lo com outras palavras. Vamos criar um cenário perfeito. Isso aí, um cenário perfeito. Gente, o engano é terrível. Por isso que eu estou dizendo, quando você conhece a verdade, o Senhor concede, você vai saber a verdade e ela vai te conduzir para a vida. Para a vida. Então o sofista, ele usava o seguinte, ele convencia de casa em casa as pessoas de que a verdade era relativa. Era a base da doutrina deles. A verdade era relativa. Ou seja, não, olha só, você tem que ver o seguinte, vê se tem diferença de hoje. Você consegue conversar com algum crente que não fala assim, eu não creio dessa forma não é assim que diz? Olha, hoje em dia não se consegue mais conversar, se ter comunhão da palavra. Eu não concordo com isso não. Ou seja, até pode estar certo, mas eu estou dizendo assim, mas nunca tem um pensamento. Porque eles foram ensinados, cada um pelo seu mestre. E os mestres são cada um de um Deus diferente. É tudo com a palavra. Isso aí, corrompem a verdade. O que diz Romanos? Os homens amaram mais, louvaram mais a criatura do que o Criador, é isso? Homens que pecaram fazendo o que com a verdade? Quem é que lembra o texto de Romanos? Deixa eu abrir. Homens que detiveram a verdade, a verdade... Não. Eles fizeram... Injustiça. Injustiça. Em injustiça. Ou seja, em mentira. Ou seja, trocaram a verdade. Nós conseguimos substituir a verdade por uma mentira. Por uma mentira, as famosas lacunas que comentamos no início. Ou seja, eu não tenho posse da verdade, por isso que eu digo, o privilégio da verdade, que a luz de Deus conduzir você, é ímpar, é genuína. Beth, a verdade que foi revelada para você, a lição da verdade que foi revelada para você, essa vem de Deus e ela jamais será tirada. Aí alguém fala, mas eu não consegui prosseguir na verdade. Bom, também eu te pergunto, como você consegue saber isso? Porque geralmente quem não consegue prosseguir a verdade, jura que está nela. Ninguém diz, eu não tenho seguido a verdade. Se você pronuncia isso, então o que você faz? Se você pronuncia que você não tem conseguido seguir a verdade, o que você está declarando? Segue na mentira. Segue na mentira, eu estou seguindo a mentira, então qual é o dever teu? Moralmente falando. Buscar a verdade. Com isso, sair da mentira. Da mentira, entendeu agora? Então, é isso que eles faziam, de casa em casa, e Paulo pegou pesado. Olha só. 2 Coríntios 10, 4. Segundo Coríntios 10, 4. Acharam? Silvio, achou? Sim. 10. Joyce, todo mundo achou? Sim. Lê Silvio, versículo 2. 2. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns amigos e com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Isso, como se andássemos segundo a posição humana, ou seja, como se andássemos segundo a sabedoria, segundo aquilo que os homens podem apresentar a outros homens. Vai, continua. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, estamos vivos e pregando, mas não agimos conforme a nossa carne deseja, não conforme o que foi revelado. Continua, Silvia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Bom, quem é que tem uma tradução diferente dessa aí? Que é minha. Tem, Joyce? Tem, Felipe? Uhum. No final é Fortaleza? É Fortaleza também. É? Capaz de destruir fortalezas. Poxa vida, ninguém tem sofisma, só a minha. Olha só, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição e para derrubar sofismas. Ou seja, aquilo que tem aparência de verdade, mas nunca será verdade. Nunca será verdade. Eu estou tocando nesse assunto para que os irmãos abram o entendimento de uma coisa. Tudo que é exaltado na terra
é o que diante de Deus que a Bíblia fala? Abominação. Vamos começar. Qual foi o primeiro ato de exaltação na história da humanidade, segundo a Bíblia? Quem é que lembra? Exaltação. A construção de uma coisa. A torre. Lembra? Qual era o alvo deles? Que eles se tornassem uma potência indestrutível. Isso. Vai pegando. Qual foi a segunda parte histórica na época de Abraão? Quais as cidades que estavam totalmente no ápice? Baseadas no pecado? Sodoma e Gomorra. Ou seja, a Bíblia fala que o pecado deles subiu até o Senhor. Mas não era uma cidadezinha qualquer, tanto que Ló enriqueceu ali. Era chamada, eu poderia chamar hoje a Sin City, né, que chamam, a cidade do pecado, que é a Califórnia, que eles chamam isso. Então você pensa bem, você vai vendo, a Bíblia está cheia de altivez, sabe? Cheia de condições assim, podemos fazer isso, nós podemos. Na época de Cristo, quem é que comandava o povo? Religiosamente falando? Os fariseus. Os escribas e fariseus. Mas eles comandavam o povo fazendo o quê? Lendo somente para o povo? Não. Ensinando mentiras ao povo para que seu cargo continuasse. Como nós comentamos os sofistas, vocês querem que eu dê um exemplo de sofista? Um exemplo bíblico de sofista? Eu vou dar. Abre João 18. A Bíblia fala, Paulo fala assim, nós combatemos sofisma, ou seja, aquilo que tem aparência de verdade. Não combatemos acusando. A palavra que nós pregamos já faz isso, já mostra a verdade. Olha bem o que aconteceu. João 18. João 18. Aqui. Você lembra quando essa parte fala sobre Jesus preso, certo? É a parte final de João. Olha bem, Jesus estava presente diante de quem? Pilatos. Vocês conhecem bem a história, não conhecem? Pilatos era um governador, ele não era o rei, ele não era o imperador. Ele era considerado um rei daquele povo, mas como um governo. Ou seja, o rei era César. Pilatos estava resolvendo uma causa. Essa causa chegou a ele, então ele era o quê? Estava na posição de quê? Juiz. Juiz. E o juiz tem que se basear a sua sentença em quê? Verdade. Nos fatos. Isso, mas fato aqui, apresente o quê? Apresente o quê? Para ele julgar, para ele ser justo. Verdade. Isso, é verdade. Num julgamento, o mínimo que você tem já serve. Ou seja, se você tem assim, olha, ele é o único que poderia ter calçado aquele sapato, mas você não tem mais nada que chegue a esse ponto de rebater, aquilo se torna verdade. Por isso há muitas condenações injustas. Porque, um exemplo, não tem como a pessoa ter feito, tudo indica que é você, mas não foi. Entendeu? Não foi. Não foi. Tudo indica sim, mas não foi. Mas como foi comprovado até aqui, e essa comprovação indica que foi você, o que acontece? Eu te condeno. Quando Jesus se apresentou para Pilatos, Pilatos ficou assim, ó, caramba, vou resolver esse negócio novo. Não era nenhum inocente não, mas o julgamento, trouxeram dois homens, né? Trouxeram ele e juntos já estava Barrabás sendo julgado. Olha bem qual foi o diálogo de Pilatos com Jesus. 37, Sandro. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. E eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O que Jesus declarou em tribunal? Que era rei. Sim, mas na verdade quem falou que era rei era ele. Mas na verdade o que ele declarou? Foi Pilatos. O que? Porque você, tu és rei? É você. O que dizes? Eu para isso vim. Para dar testemunhar a verdade. Isso. Eu para isso vim. Para dar testemunho da verdade.
ele declarou ali que se ele estava dando testemunho da verdade, aquele julgamento era o quê? Uma Mentira. Ou seja, hoje nos tempos jurídicos seria o quê? Uma fraude. Não acontece isso nos dias de hoje? Quer colocar alguém na cadeia? Tem meios para isso, entendeu? Você vem incriminou, acabou, já bota na cadeia. Acabou. Entendeu? É testemunha falsa, é tudo. Mas Jesus falou assim, olha, eu vim aqui, para isso eu vim, para isso eu estou aqui diante de você, para dar testemunho da verdade. Olha qual foi a resposta dele. Interessante. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Toma, para aí, só um minutinho. Ele fez uma pergunta. Essa pergunta está envolvida em quê que eu te expliquei agora? Quem foi que falou que não eram os sofistas que falavam que a verdade é relativa? Sim. Ou seja, que depende das circunstâncias? Então, na verdade, pegou ela e falou assim, vem cá, deixa eu ver o que é a verdade. Olha quem falou logo depois. Olha aqui, o que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Calma, peraí. Ele não é juiz? Sim. Por que ele já decretou? Olha, não vejo crime nenhum, então não tem como o quê? Condenado. Mas a condenação não era baseada na verdade? Sim. E Jesus acabou de dizer que veio dar testemunho dela? Sim. E ele falou, tá bom, o que é a verdade? Isso quer dizer que Pilatos tinha uma verdade com ele, que não, aparentemente, não negava outra. Ou seja, sim. Ele diz, eu não vejo culpa nele, porque eu tenho isso comigo, eu digo o que é verdade e o que não é. Eu não culpo ele, porque é o seguinte, ele está dizendo que é isso, tá bom, deixa, não é proibido dizer isso não. Ele crê numa verdade, eu creio na minha aqui agora. Voltamos ao início, bendita treva. Fala assim, não vejo nele crime algum, vejo nada, por quê? Porque na verdade não estou aqui para julgar segundo a verdade. Ele declarou, eu vim dar testemunho da verdade, eu digo para ele, Ele fez uma pergunta retórica, né? Isso, mas o problema é que Jesus que é verdade, ou seja, ele não queria resposta. Quem diz assim, você tem a tua, eu tenho a minha. É diferente de hoje? Não é. Não é. As pessoas estão em trevas porque elas julgam ter uma verdade. Elas julgam que elas estão vivendo a verdade segundo elas. Mas na verdade, a verdade anunciada pelas Escrituras é uma só. Jesus Cristo disse, eu sou o quê? O caminho. Quem é que ilumina o caminho? O caminho é feito baseado em quê? Que eu já citei. Não. Luz. Eu sou o quê? O quê? A verdade. E o quê? A vida. Essa vida é zoa, ou seja, o que é verdade vai te levar. Essa verdade vai te conduzir até o final. Aí Pilatos fala, olha, voltou aos judeus e disse, não acho nele crime algum. Atitude de um sofista. Para um pouquinho aqui, vamos sair daquilo que aconteceu com Jesus e vamos para 2 Timóteo 4. Tudo isso é para os irmãos verem. Jesus falou assim, para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. E se eu dou testemunho da verdade, o meu testemunho é o que? Que ele diz em João 8. O meu testemunho é o que? Falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso aí. O meu testemunho é verdadeiro. Aí alguém fala, como tu dizes que é o que você fala a verdade? Porque aquilo que eu ouvi do meu pai, eu pronuncio para vocês. Então eu digo para você, Sandro, se você chegar para algum primo teu e falar alguma coisa, você que é verdade, você vai ter que ter uma garantia. Você poderia muito bem dizer assim, olha, o meu pai é velado, me disse isso. E o meu pai é verdadeiro. O meu pai jamais me ensinaria a mentira. O meu pai jamais se preocuparia em me conduzir em engano, mas me anunciaria a verdade. Então você, quando fala que é verdade, você tem algo acima de você. Ou seja, o que eu ouvi, isso eu passo para vocês. Agora só, 2 Timóteo 4. Eu estou encerrando. Ô Silvia, lê do 1 ao 5, por favor. 2 Timóteo 4. É isso aqui mesmo, 4 do 1 ao 5, vai. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha, ele começou, dá licença, ele começou pesado. Conjuro-te.
Ou seja, eu estou conjurando você, ou seja, estou te obrigando a ficar numa situação que você me prometa. Isso que eu vou falar. Continua, Silvia. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda longanimidade de doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vai. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O que vai acontecer? Que virá um tempo que eles não suportarão. O que é suportar? Algo pesado que você tem que sair Então, dali, correr. então, quando você fala assim, não suportarão. Não Você aguenta mais. Isso, na verdade, não aguento mais ouvir. Então, eu vou procurar um mestre que me fale aquilo que o quê? Que é agradável. Quero. Ouvir. Quem já sentiu incômodo por ouvir alguma coisa? Por exemplo, eu conheci uma pessoa que mentia muito. Mas mentia tão descaradamente que me dava náuseas, e ele mentia na minha frente, mentia, e eu teve uma hora que eu falei assim, eu tenho que ir embora que eu vou passar mal. Ou seja, aquilo me incomodava de tal forma que eu não podia me permanecer ali. Com a verdade era a mesma coisa. Olha, devido a eles serem pessoas que procuram mal, eles vão fazer o seguinte, eles vão encontrar algum mestre. Mas por que tinha que ser um mestre? Por que tinha que ser? Eles poderiam encontrar outra pessoa igual a eles e falasse, nós somos do clube aqui, nós queremos assim. Por que procurarão mestres? Por que eles procurariam mestres? Para ter uma aparência de sabedoria? Não só aparência, tá certo, mas não só aparência. Para se sentir melhor. Sim, mas para o quê? Aqui. Para ouvir. Endossar. Isso. Eu posso estar no erro, mas eu tenho alguém que diz que é o cara, que é o dono da palavra, que entende tanto quanto Jesus, que se coloca na posição dos apóstolos e que me diz que é o quê? O que ele está falando? Verdade. Ninguém quer ir para mentira, Beth. Só por ir. Você tem que se convencer. Posso comentar uma coisa? Pode. Não é nem só ir para mentira. Ninguém quer deixar a mentira porque senão ele corre risco de ser expulso da sinagoga e não fazer parte do grupo de pessoas que dá vantagens para ele também. O outro lado também, no caso, acontece isso. Na época de Jesus, muitos criam, mas não podiam afirmar, porque senão seriam expulsos. Então não valia nada. Grupo. Não valia nada. Vou Ou seja, qual é a coisa? condenação? Eu creio, mas como eu abafei, entenda bem, eu deixei de crer? Não, eu sei. Então o pecado é maior ainda, porque eu faço o quê? Você rejeita uma situação, você rejeita a verdade, você rejeita ela. Nós estávamos conversando essa semana, reparem bem, volte para o início da vida de vocês. Entenda bem, se vocês fizerem uma retrospectiva, vocês vão ver que vocês devem cumprir aquilo que fala Lucas, se não me engano, no capítulo 28, 27, que fala assim, olhai por vós mesmos, para que aquele dia não vos sobrevenha de assalto, e vocês sejam pegos em toda sorte de quê? Bebedeira, glutonaria, pecados e todo o sortilégio desse mundo. Então entenda, existe, vai entrando devagarinho, vai bem devagarinho. Como foi que isso aconteceu? Bem devagar. Bem devagar, quando eu vi eu estava tomado. Sabe por quê? Porque nós ajuntamos mestres. Olha, se você se cansa da palavra, você vai procurar alguma coisa mais fácil. Você vai realmente procurar aquilo que, é tão prático isso aqui. Olha só, é só eu ouvir isso aqui todo dia. E ainda surte um efeito imediato, porque tem crente que está vivendo, desde que se entregou a Cristo, numa batalha infinda. E outros métodos já te dá alívio. Mais imediato. Isso, imediato. alívio. Claro que no final ele não vai te conceder aquilo que o outro está tendo. E a tendência da mentira, sabe o que é? É falar mal de você. Quer ver um exemplo? Se você sofre, mas sofre diante de Deus, você sofre de Deus, você tem consciência de que aquilo vai terminar na tua vida e que há somente o prêmio, aquilo que foi, como aconteceu com Lázaro.
com o mendigo. Com Jó. Isso, com Jó. Então entenda, a pessoa fala assim, nossa, a vida que você vive, isso não existe. Entendeu? Ah, isso não existe não. Tu tá maluco, era essa vida nada. Elas espraguejam. Mas não é que você pediu aquela vida. Mas entenda bem que Cristo deixou de olhar por você. Não, essa é a verdade. Cristo está sempre nos conduzindo. Teve momentos na vida de pessoas que as pessoas assim, agora dando tudo, como eu vou fazer? E ouviram uma voz assim, aquietai-vos. Por que, Senhor? Porque eu quero que vocês saibam uma coisa. A situação está ruim, Senhor. Aquietai-vos. Eu quero revelar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês saibam que eu sou o quê? Deus. Deus. Entendeu agora? Não tem solução. Ele não fala uma solução. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. Toda sorte de mentira. Filipenses 4:8. Por favor. É o final, é a conclusão. Filipenses. Antes, não leio ainda não. Repare bem uma coisa, para você ser conduzido à mentira, tudo começa onde? Começa no seu braço? Começa na sua perna? Para você ser seduzido pela mentira? Eu acredito que pelos olhos. Sim. Falaste uma coisa adiantada e bem. Mas os olhos geram o quê? Um desejo. E o desejo está onde? No coração. Sim. E é baseado em quê? Se você viu, então está onde? Isso, na sua mente. Olha só. Lê para mim, irmã Elizabeth, o 4, versículo 8. Lê bem pausadinho. Presta bem atenção. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então danou tudo. Algum pensamento nosso tem isso aqui? Não, repara bem. Olha bem, ele está dizendo, olha, se existe isso, você quer ter uma segurança. Se você não quer ser consumido pelas trevas, olha bem, repetindo, tudo que é verdadeiro, não é isso que diz? Vai pegando aquela palavra, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso o quê? Pensai. Como é que eu vou julgar o que é bom? E todos nós somos maus. Na verdade, Beth, as nossas escolhas, nós sabemos que escolhemos o mal, porque os nossos desejos são maus. Entendeu? Nós temos desejos maus, então nós escolhemos o mal. Quando você escolhe o que é de boa fama, você não está julgando a boa fama. Está sendo uma escolha já natural do teu coração, pela condução de Deus. Compara esse versículo aí com Mateus 6. Pronto, vamos encerrar. Mateus 6. Ocupe o vosso pensamento. O santo falou aí agora. Que começa por onde, santo? Pelos olhos. Mateus 6, versículo... Mateus 6, vamos encerrar. Perdi o versículo aí. Esse aqui daqui. O versículo... Lê, Sandro, versículo 22. A candeia do corpo. Olha a candeia de novo, olha aí. Lembra, Beth? Você leu? A candeia. Olha a lâmpada, vai. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Peraí. Vamos comparar, para a gente não finalizar com dúvida. Olha só, a candeia, a lâmpada de quê? Do corpo. São o quê? Os olhos. Então, como está falando, se os olhos forem bons, o que ele quer dizer com isso? Ele é uma lâmpada. Se aquilo que ilumina, se para aquilo que você olha, se aquilo que os seus olhos estão direcionados e posicionados, Ele lembra que era uma lâmpada. forem bons,
Não, então, mas porque se ele é uma lâmpada, por que está dizendo se os seus olhos forem bons? Se a sua luz for boa. Fala? Se a luz for boa. Isso, excelente, apta para aquela situação, já viu? Tem lanterna que não serve para uma situação. Se os seus olhos forem bons, ou seja, perfeitos para você ter discernimento, continua, Sandra. Se porém os teus olhos... Não, se porém os teus olhos forem mal... Não. A candeia do corpo são os olhos das... Você leu o 22, não foi? Foi. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê? Luz. Luz, vai. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mas como a luz pode ser treva? Uma falsa luz. Não, mas como? Se a luz que há em ti são trevas, olha bem o que está dizendo. Presta atenção Se aí. aquilo que você diz que é luz for Isso. treva. Se o engano já chegou no ponto Isso, olha, de você achar que você está sendo guiado pela luz. Olha, essas trevas são enormes. Conseguiram fazer com que você fosse enganado. Aconteceu com Paulo. Quer dizer, Saulo. Saulo, é. Aconteceu com Saulo. Saulo foi um cumpridor da verdade que disseram para ele. Isso. Que disseram para ele. Até que Jesus Cristo realmente se apresenta a ele e mostra a verdade. Então, Irmã Beth, vai falar? Eu queria perguntar assim, tem uma dúvida aqui que me surgiu agora. Quando fala que a candeia dos olhos, né, se seus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Então, assim, pode ser usado no sentido porque, às vezes, nós, como seres humanos, olhamos para uma situação de uma maneira ruim. Um problema qualquer, pode ser uma enfermidade, sei lá. Você olha de uma maneira ruim, né? Então, nós seres humanos, achamos que aquilo vai ser tenebroso, sei lá. Mas esquecemos que Deus muda situações. Então, será também que quando a gente olha para algo que tem essa coisa assim, um sentimento ruim, né? Porque nós olhamos, vamos dizer, na carne, vamos dizer. Não sei se você está entendendo o que eu Estou quero dizer. entendendo. Vamos supor, estou enfermo. Aí eu olho para aquela situação, acho que não tem mais jeito, que eu vou morrer, alguma coisa desse jeito. Mas, de repente, então, isso aí, quando eu olho para uma situação que diz aqui, quer dizer, se meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Aí se eu olho para uma situação e eu acho que aquilo vai... não, estou ruim, mas vai dar certo. Ou está ruim, eu vou morrer, Sim. uma coisa desse tipo. Seria... Isso, então, você tem uma situação na tua frente que o nome já diz, algo que está acontecendo. Quando a Bíblia fala seus olhos forem bons, ou seja, se você conseguir observar a verdade naquela situação, olha bem para cá. Lembra que os olhos são a lâmpada? Se essa lâmpada for perfeita, ou seja, se ela está apta a discernimento, ou seja, o que a luz faz? Revela, não é isso? Mais luz, eu estou vendo o Felipe por causa de luz, fisicamente falando. Então, na verdade, se os seus olhos conseguirem capacidade para discernir o que está na sua frente, todo o teu corpo terá luz, ou seja, se você souber a verdade que está por trás daquilo ali. Por quê? Porque ele não serve só para discernir o que é bom. Os olhos bons não servem só para discernir o que é bom, mas também o que é o quê? Para dissipar, no caso, o que é ruim. Não, ele discerne, ele consegue descobrir o que é bom e também discerne isso aí. Por isso nós lemos o texto anterior, que fala, olha, tudo que for bom, tudo que é de boa forma, os seus olhos vão detectar isso, Beth. E você falou certo, muitas vezes nós olhamos uma situação de uma desgraça, que socialmente, fisicamente é ruim de aceitar, mas a Bíblia fala que o quê? O que a Bíblia fala com relação a coisas que acontecem nessa terra? Ela já dá um conselho, basta cada dia o quê? Então você vai observá-los todos os dias, não vai? E se você observá-los somente como mal, o tempo todo mal, com relação a você, diretamente a você, como vai ser a sua vida? Entendeu agora? Era isso que o sofista mentia, que o estoico mentia. Mas só, você tem capacidade de rejeitar as coisas mais. Mas rejeitar não quer dizer que você não as observe. Você entendeu agora? Ou seja, você observa, mas algo muito maior fala para você, eis que tem tomado conta de você, Elizabeth. Eis que tem cuidado. Então você falou certo. Ou seja, muitas vezes aquilo que é desgraça veio para acabar com você, não só porque é desgraça, mas acabar aqui, ó, na mente. Você fica doente, acabou.
acabou, você acha que a sua vida acabou, você acha que tudo acabou. A Joyce está grávida, aí vai lá e faz um exame, por exemplo, e já foi uma coisa diferente de antes e a pessoa já fica preocupada. Sabe por quê? Quando a Bíblia cita que se os seus olhos, como eles são lâmpadas, forem bons, ou seja, estiverem em perfeito estado de discernimento, todo o teu corpo vai ser luz, ou seja, você nunca será enganado pela situação, nunca. Entendeu? Então é isso, o comentário foi excelente, porque na verdade as pessoas veem uma situação ruim, mas será? O que é ruim? Porque eu julgo ruim, ou seja, ruim é bom, perna inteira, ruim, perna quebrada. Sim, é lógico. Bom, saúde, ruim, doença. Sim. Quem pecou este ou seus pais para que acontecesse isso? Isso aí, isso, entendeu? Sempre nós vamos ter assim consequências. Então essas consequências são observadas. Sabe, tudo começa aqui, ó, na nossa mente. Ou seja, meus olhos veem e decretam. Essa situação é muito ruim. É tipo, Jó, nós nos demos o trabalho de virmos lá do outro lado da nossa cidade, porque nós sabemos que você pecou. Confessa. Isso aí. Começou com uma bondade, não é isso? Não, mas fala isso mesmo. Ou seja, tudo começou com um choro, né? Eles choraram a ver ele, 7 dias nós falamos com ele, mas depois falaram assim, Jó, conta pra gente o que você fez. O que tu aprontou? Entendeu? Todas as situações são vistas. Rapaz, o olhar de Jó foi luz o tempo inteiro, não. Isso. Ele dizia o tempo todo, olha, eu sei de uma coisa, a verdade é essa. De uma forma ou de outra, a gente comenta muito aqui, eu, Silvio e Joyce, a gente comenta isso, de uma forma ou de outra essa situação vai o quê? De uma forma ou de outra ela vai o quê? Acabar. Acabar. Concorda comigo que toda situação de uma forma ou de outra vai terminar? É irônico, mas é verdade. Acaba, o mal também acaba. Não, de uma forma ou de outra vai terminar. Ou seja, nada permanece aqui nessa terra, nada, de uma forma ou de outra vai passar. Às vezes a pessoa está sentindo dor, olha, de uma forma ou de outra vai passar, não é ironia, não, de uma forma ou de outra vai. Ou você vai sucumbir de vez, ou você vai resistir, não é isso? E vai resistir. E por aí vai. Amém? Então, a luz serve de forma implacável de condução à verdade. Agora, como nós falamos de verdade hoje, na semana que vem nós vamos falar de mentira. Tá bom? Então guardem isso, na semana que vem nós vamos falar sobre mentira. Tá bom? Vamos colocar de pé, vamos orar. Pedir o santo para orar finalizando para a gente. Grandioso Deus e eterno Pai. Amém. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por ter nos escolhido, Senhor, por ter nos chamado pelo nosso nome, por ter segurado em nossas mãos, por ter nos levantados, ó Pai, do local que estávamos antes, no início, ó Pai, quando não te conhecíamos, e nos transportado, ó Pai, para o Filho do Reino do seu amor, nos concedido a verdade, nos concedido a Tua palavra. Amém, Pai. Retirado, Senhor Deus, toda a venda dos olhos, todo o tampão dos ouvidos, ó Pai, para que nós pudéssemos ouvir a Sua palavra, te ver, ó Pai, ver a luz que o Senhor nos concedeu vermos, que é o Teu Filho amado, crescêssemos, ó Pai, e tivéssemos, ó Deus, esse encontro verdadeiro com o Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou e percebemos este amor. Mas te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, fortalece-nos, ó Pai, porque os dias são maus. Fortalece-nos, ó Pai, quando estivermos passando, ó Pai, momentos difíceis, ó Deus, e nos conduz, ó Pai, por um caminho perfeito, ó Pai, Amém, debaixo, ó Deus, da Tua orientação e luz, Glórias ó Pai, para que quando vierem proferir mentiras, ó Pai, na nossa direção, tenhamos, ó Pai, a proteção do Senhor, do Espírito Santo, ó Pai, com a verdade em nós, o tempo inteiro, Pai. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, escola encerrada.